Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo. Depois a gente vai ler onde surgiu essa igreja também, em Atos capítulo 17. Mas eu quero dar uma introdução a essa mensagem. Vou estar falando sobre atitudes que precisamos para manter na vida. Quais atitudes na vida a gente precisa ter? Lógico que envolve nosso amor a Deus e o servir a Deus, envolve nosso relacionamento na nossa casa, envolve nosso trabalho. São atitudes. E a gente vai ter que ir aplicando isso no nosso coração e na nossa vida, colocando em prática. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 2 ao verso número 5. Isso, NTLH. Nas orações sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês. Pois lembramos, na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele. Que palavra poderosa, né? Deus nos ama e nos escolheu para sermos dele. Pois temos anunciado o evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que a mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, aplica a tua palavra ao nosso coração, que o Senhor traga o entendimento, a compreensão, que tudo aquilo que os céus têm para nós venha sobre nós, venha sobre o nosso coração, venha sobre nossa mente, que aquilo que os céus têm nos auxilie a colocar em prática, nos auxilie a fazermos, a realizarmos, para que o teu nome seja glorificado em nossa vida e possamos demonstrar Cristo através da nossa vida diária, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Já coloca para mim no telão do lado, Atos capítulo 17, do 1 ao 9, que a gente vai ler, mas, e deixa ali, por favor. Eu só queria falar das nossas dificuldades. Pastor, quais dificuldades? Você já deve ter tido um monte de coisa quando eu falei nossas dificuldades. Você pode lembrar de problemas emocionais que você teve, de relacionamentos que teve dificuldade, você pode lembrar de um aspecto financeiro, você pode lembrar de momentos difíceis na tua espiritualidade, você pode lembrar de términos de relacionamento, inícios de outro, você pode lembrar de um monte de coisa. O certo é que todos nós passamos em momentos específicos, ou às vezes até maiores na nossa vida, algum momento difícil, de dor, de problema de saúde, que abala relacionamentos. E é interessante que essa igreja aqui, em Atos capítulo 17, quando ela já se inicia dentro de uma situação de dor. Olha só, eu vou ler com você, para você entender como iniciou essa igreja e os problemas que já surgiram logo no início. Diz assim, Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga, Os judeus estavam dispersos e havia uma sinagoga naquele lugar que judeus se reuniam, conforme o seu costume. Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes, ele pregou em 3 sábados seguintes, falou sobre as escrituras sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Então eram judeus prioritariamente. Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia: este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias, o ungido de Deus, aquele que foi enviado de Deus a vocês. Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas, as quais se juntaram a eles.
um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo. Olha o evangelho, incluindo todos, alcançando judeus, não-judeus, alcançando pessoas da alta sociedade, pessoas mais pobres, ele inclui a todos nós. Mas os judeus ficaram com inveja, aqueles que não aceitaram a mensagem ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Estes fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas a fim de os levar para o meio do povo. Mas, como não os encontraram, levaram à força Jasão e alguns dos outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando, né? Antes de ler a parte que eles estavam gritando, então, as pessoas que se converteram, dentre aqueles que se converteram, já estavam presos e foram levados à autoridade. Logo no início, eles já começaram a sofrer perseguição, já foram maltratados. Aí eles estavam gritando o seguinte: aqueles homens têm provocado desordem em todos os lugares, agora chegaram até a nossa cidade. Eles chamavam as pessoas que pregavam Jesus do O Caminho, aqueles que seguiam o caminho. E Jasão os hospedou na casa dele, citando Paulo e Silas que estavam hospedados lá. Eles então, desobedecendo às leis do Império Romano, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Verso 8: tanta multidão como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essas palavras. E as autoridades soltaram Jasão e os outros, depois que eles pagaram a quantia exigida para isso. Foram multados lá. Só para você entender, você viu que logo quando receberam a mensagem, eles começaram a serem perseguidos, já foram presos, já começaram a ter dificuldades. Às vezes a gente chega na casa de Deus e a gente diz assim: eu vou para a igreja, porque na igreja é todo mundo feliz, sorridente, e lá não vou ter problema nenhum, né? Todos os problemas da minha vida vão ser resolvidos, né? Aí a gente chega aqui, parece que aumentam, porque eu tenho a ideia que é igual faxina de casa, né? Às vezes quando você vai arrumar a casa, tem coisa que você tem que tirar, jogar tudo assim, aí você fala: piorou o negócio. Aí você começa a organizar, limpar, tira lá as traças, se tem barata vai tirar também, as mulheres, né? Mas vai tirando tudo. Aí quando você começa a dobrar as coisas, a arrumar, você diz: nossa, nem parece aquele quarto. E às vezes na nossa vida é assim também. Para que algumas coisas sejam ajustadas, às vezes parece que Deus joga tudo para cima e fala: isso não serve, aquilo não serve, isso aqui não faz mais parte da sua vida. Essa linguagem, essas atitudes, esses olhares, como você trata a sua esposa, como a tua esposa te trata, como é negociado coisas, há agora uma justiça, e você começa a reorganizar a coisa. Só que no mundo do Espírito há também uma batalha que está sendo travada sobre a tua vida, sobre questões do teu coração. Mesmo diante dessas dores todas, você tem que tomar atitudes em relação a Deus. Mesmo diante do sofrimento, da angústia, mesmo diante de problemas, não há como você deixar de fazer aquilo que Deus agora colocou no teu coração. Às vezes você nem entende porque está fazendo e mudando algumas atitudes. Por quê? Porque você não tem o entendimento. Um novo convertido, vamos colocar assim, a pessoa que chega, ela não sabe. Até a linguagem dos crentes é diferente, não é isso? Você chega, aí o pessoal vai falando negócio, tem o crentez, né? A nossa língua própria, que às vezes o cara que está chegando não entende, até ele mudando tudo. Ontem eu estava numa ligação com meu filho e ele falou que ele está fazendo uma mentoria com uma pessoa e essa pessoa é nova convertida. Ele diz que do primeiro mês que ele começou até hoje, ele diz, o cara mudou muito. Ele falava um negócio, falava muito palavrão, de vez em quando agora ele escapa mas como ele mudou a linguagem, como ele está mudando um monte de coisa, ainda que ele é novo convertido e está aprendendo outras coisas ainda. Eu me lembro quando eu cheguei com 19 anos, 18, 19 anos na igreja,
aquela linguagem de chamar o irmão de varão, ou abençoado, aleluia. São todas linguagens novas que a gente não tinha no nosso dia a dia. Eles agora estão tendo isso, eles têm essa realidade, mas o mundo do Espírito está se voltando contra eles. Há uma batalha, e essa batalha manifesta também coisas práticas, nas dificuldades da vida. E diante dessas dificuldades da vida, ele tem que colocar algumas atitudes, ele tem que se posicionar. E Paulo, logo no primeiro capítulo, ele vem falando que mesmo diante dessas coisas que eles sofreram em Atos 17, eles se posicionaram em Deus. Eles tiveram atitude, e essas atitudes que foram descritas no texto, que eu quero pensar com você. Quais atitudes que eles tiveram e que nós precisamos manter também? Olha no verso de número 3, coloca por favor o verso de número 3 no telão lateral, e deixa ele ali, que a gente vai praticamente ver alguns pontos agora, alguns pontos nessa parte. Diz assim: pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a vossa fé. Eles começaram a ser perseguidos logo no início, e Paulo lembra que a atitude deles, eles manteram uma atitude de fé, ou seja, Paulo prega a palavra, e eles recebem essa palavra, e eles creem na palavra. Eles entendem que aquela palavra é suficiente, importante para a vida deles, e eles colocam em prática aquilo que eles entenderam da promessa de Deus na vida deles. O primeiro ponto que eu quero pensar com você é justamente esse, né? Qual atitude precisamos manter? Uma fé que permanece quando tudo parece desabar. Eu sei que na nossa vida, às vezes tem coisas que parece que está tudo alinhado, está tranquilo, está caminhando, e às vezes uma notícia, ou às vezes uma consulta no médico, ele apresenta para você algo que você diz: cara, meu mundo desabou. Às vezes um relacionamento que parece estar tudo tranquilo, de repente você vai conversar com a pessoa e você vê que está uma desgraça, desculpa usar esse termo, né? Mas está sem graça, né? Então desgraça, né? E você vai descobrindo. Às vezes você acha que o teu casamento está tranquilo, e um dia que você para realmente para perguntar, e quando você pergunta, a pessoa diz assim: eu estou infeliz. Às vezes você acredita que você cuidou do seu filho e deu para ele aquilo que ele precisava, e você descobre que coisas fundamentais não foram dadas, e aquilo te dá um peso. Aqui entra o grande desafio que nós temos, porque essa igreja, ela passou por um momento difícil logo no início da sua fé. Depois de 3 semanas de pregação, o apóstolo Paulo é retirado, ele sai, ele foge da cidade para não morrer. E ao fugir da cidade, aquela igreja não tinha mais uma instrução direta do apóstolo, o ensino da palavra, mas eles tinham algo fundamental, porque a fé deles foi tão forte, e o Espírito Santo agora que os ensinava, os guiava, ele que os encorajava, porque eles continuaram crendo naquilo que foi pregado. Eu sei que às vezes a experiência, as coisas que a vida está nos mostrando, não dá vontade humana de permanecer. Por isso a fé naquilo que a palavra de Deus estabeleceu sobre nós, que vai nos fazer permanecer. Eles permaneceram por causa da fé. Eles permaneceram porque eles confiaram numa promessa. E o problema no meio das adversidades é que nós passamos a ter medo. No meio da adversidade, parece que o mundo sombrio vem até nós e nos absorve. O medo parece que vai dominando, mas a Bíblia diz que a fé lança fora todo medo. E é um embate que fica na nossa mente, no nosso coração. Aqui é a promessa, aqui é o que eu estou vendo, mas aqui é uma promessa de Deus, aqui é a realidade. E a gente precisa aprender a andar sobre o mar. Eita, uma igreja de 3 semanas agora tem que aprender a andar sobre o mar. Mas a fé que eles tiveram na palavra os fez permanecer. Eu quero desejar, orar,
abençoar a nossa vida, para que a fé que nos faz vencer o medo permaneça em nossa mente e nosso coração. Que essa fé na palavra de Deus, nas promessas que Ele estabeleceu sobre a tua vida, lance fora o medo, lance fora as coisas que estão te atormentando, lance fora tudo aquilo que não faz parte de Deus para a tua vida. Que as provações que você está passando, que Ele te dê a capacidade de resistir, que você creia nas promessas e que as promessas soem mais alto na tua mente e no teu coração do que o medo, do que a adversidade, porque essa fé, ela chegou até você por causa do Espírito, o Espírito Santo que está em você, que é a fé que Deus colocou em você para confiar nele, seja a fé que faça você também passar por todas as adversidades e vencer. Eu sei de pessoas aqui que já venceram muitas coisas, e pessoas que vão permanecer e vencerão todas as demais coisas que vierem em nome de Jesus, amém? A segunda parte, quando o texto mesmo, ele fala, diz assim, como vocês puseram em prática a vossa fé, e como o amor de vocês os fez trabalhar tanto. 3 semanas de pregação, perseguição, e agora aquela igreja está trabalhando para o Senhor, está se dedicando ao Senhor. Tem texto assim que a gente lê, a gente se sente tão pequenininho, né? Porque se diz assim, eu estou tanto tempo, e às vezes a adversidade tem me parado, às vezes não tenho servido tanto quanto deveria, e você vê uma igreja que com 3 semanas agora está servindo, está trabalhando, mas ele diz que existe algo aqui que os faz trabalhar. Ele diz assim, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto. Eu não estou falando de trabalhar só dentro do templo, é uma maneira da gente servir também, mas não é só trabalhar aqui. Você trabalha lá no seu trabalho, você serve a Deus aonde você está. A vocação de filho de Deus é além das paredes do templo. A vocação de filho de Deus se manifesta em outros lugares. E olha essa igreja que mesmo diante de perseguição e muitos problemas não deixou de servir, não deixou de testemunhar. Esse é o segundo ponto que eu quero compartilhar com você, né? Como ou qual atitude a gente deve manter? Não podemos deixar de servir a Deus por causa de problemas. Ah, pastor, você não sabe quantos eu tenho. A gente vai entrar nessa competição? Porque tem essa competição, já viu? Quando fala assim, nossa, eu estou passando por uma luta, a gente diz, você não sabe a minha. Aí o outro pega, a gente vai tentando mostrar qual é a luta maior. Todos nós. Para uns a conta d'água é a luta, para outro é o boleto da empresa que vai vencer de 50, 60 mil. A angústia da alma é a mesma, ainda que os valores são diferentes. Mas às vezes, quando a gente fala de problemas, a gente deve perceber que todos nós temos problemas, e mesmo diante desses problemas não podemos deixar de fazer o que Deus nos chamou para fazer. Não podemos deixar de servi-lo, não podemos deixar que os problemas se tornem maiores do que a própria promessa de Deus. Essa igreja está passando por esse momento, e eu sei que a palavra que é estabelecida para eles diz que o amor deles os fez servir. Eu não consigo dimensionar, eu não consigo estabelecer um critério para dizer qual é o amor que está no teu coração em relação a Deus. Isso não é um critério objetivo. Como que eu vou dizer aqui o que cada um sente, o que cada um tem de atitude interna em relação a Deus? Mas Ele sabe. Ele sabe quem você é, Ele sabe o que está no teu coração, Ele sabe que mesmo diante de circunstâncias difíceis, a tua adoração tem chegado a Ele, porque você tem permanecido, porque você tem continuado. E é interessante que o texto diz que o amor os moveu a isso. Deus derramou amor no teu coração, Deus derramou vida em você, e Ele tem trazido isso, e da tua maneira você tem tentado ofertar ao Senhor a tua entrega de serviço, de servir. Eu não consigo dimensionar isso, eu não consigo ver além do que você faz,
mas eu não consigo ver o que te motiva a fazer. Esses dias eu estava questionando justamente isso, porque às vezes a gente pode estar aqui. Eu posso ter pessoas que filmam aqui, que servem a Deus. Nós podemos ter pessoas que filmam aqui também, que sejam contratados pela igreja, você sabia? Eu posso contratar alguém para filmar, eu posso contratar um baterista, eu posso contratar alguém que cante, eu posso contratar alguém que pregue. E já tem igreja nos Estados Unidos que a inteligência artificial prega. Ele pega lá, bota, pede qual é o sermão e coloca com imagem e tudo, o pastor virtual pregando, né? A gente pode fazer um pastor bonitão, entende? Com todo estilo que a gente quer, e ele vai estar pregando aqui. E vai ficar, às vezes, melhor do que muitas das pessoas que falam por aí. Entende? Pode ser uma mensagem reformada, uma mensagem pentecostal. Ah, não, quero uma mensagem tal. Entende? Então a gente pode contratar tudo. Mas o que valida o nosso serviço, as nossas atitudes, é o amor que está incluso nisso. Porque eu posso errar na minha filmagem, mas Deus consegue ver nos meus limites técnicos aquilo que eu estou entregando para Ele. Deus consegue perceber em você a tua entrega. Ele consegue ir além do que você pode até mesmo perceber. E é interessante que essa igreja, ela não deixou de servir a Deus por causa dos problemas, e Deus conseguiu enxergar naquelas atitudes o amor que eles tinham. Paulo, com discernimento, diz assim: o amor de vocês os fez trabalhar tanto. O nosso trabalho não é visto por Deus só como trabalho. Ele consegue enxergar o que te motiva a trabalhar, o sentimento que você tem. Aquilo que está dentro de você é patente diante dele. Você pode fazer os serviços dentro da casa de Deus, você pode fazer o seu serviço lá no seu trabalho, você pode servir em tantos lugares, e esse serviço pode chegar diante de Deus como adoração, como amor, que se manifesta através das tuas atitudes. Que Deus possa enxergar aquilo que você está entregando para Ele, e os resultados dos céus cheguem até a tua vida, em nome de Jesus. Nada que você faz, nada que você já fez, foi esquecido diante do Senhor. Tuas ofertas são vistas, sejam elas financeiras, sejam elas de investimento no reino. O que você já fez está diante de Deus nesse mesmo momento. Ele sabe disso, e Deus não fica devendo nada a ninguém. Que as recompensas que Deus tem sejam liberadas sobre a tua vida e sobre a tua casa o quanto antes, para a glória do nome dele. Amém? Em nome de Jesus. No verso 3 ainda, ele fala desse amor que os fez trabalhar, mas diz assim: e como é firme a esperança que vocês têm no Senhor Jesus Cristo. O terceiro ponto de uma atitude que a gente deve manter, eu quero falar sobre perseverar no caminho proposto por Jesus. Perseverar no caminho. Eu sei que é muito tentador a gente buscar um caminho mais fácil. É muito tentador a gente buscar um atalho. É muito tentador a gente buscar coisas que exigem menos de nós e que tragam um resultado às vezes até maior. E muitas pessoas têm se perdido nisso, de buscar um caminho, porque ele acha que Deus quer apenas o resultado. E eu já preguei aqui falando sobre isso. Deus não espera de você apenas um resultado, porque Ele pode fazer a qualquer momento. Só que o processo, ele tem algo que constrói em você aquilo que Deus quer. Ele não quer apenas que você faça algo, Ele quer que você seja alguém nele. Ele não quer apenas um resultado, mas Ele quer que nesse processo você alcance um melhor relacionamento com Ele. No casamento também é assim. Os processos são difíceis, mas às vezes no processo do relacionamento a gente consegue ter uma afinidade maior do que às vezes só ter um resultado lá de um problema para ser resolvido.
Quem sabe um problema financeiro, familiar, não apenas precisa ser resolvido pagando a conta, mas a unidade do casal, entender que ambos participam da mesma maneira para que a casa permaneça, às vezes é mais valioso do que simplesmente ter uma conta paga. Essa construção de afinidade, de você não ter apenas um companheiro, entende? Porque você pode ter um companheiro que caminhe contigo, que ande do teu lado. Isso é uma companhia, é um companheiro. Mas ter uma identidade familiar envolve entregar o teu coração e partilhar coisas que o outro pode não saber se você não abrir o teu coração. Existe um mundo, não é isso? Um mundo aqui dentro. Existe um mundo, e se eu não decidir compartilhar esse mundo, o outro não vai ficar sabendo. E às vezes o processo que a gente passa é um processo de construção familiar muito maior do que apenas só alcançar algo. Você sabia, tem pesquisas que dizem que pessoas que casam, que já têm, que compraram o apartamento antes e tal, a pesquisa diz que essas pessoas às vezes têm uma tendência maior de se separar do que aqueles que constroem junto. Ah, pastor, o que isso tem a ver? Eles já vão casar, mas a construção, a compra, passar um momento junto de crescimento, constrói valores que às vezes a compra do imóvel antes, cada um com o seu dinheiro chega lá e dá, não constrói tanta aliança e identidade familiar. Ah, pastor, eu fiz isso, eu tenho essa tendência. Irmão, nós estamos em Cristo, tá bom? Eu estou falando de pesquisas que nós estamos em Cristo. A gente consegue construir valores além disso, em nome de Jesus, tá bom? Mas quando a gente olha essa ideia de perseverar, eu fiz uma anotação assim, ó. Perseverar pode se confundir com teimosia, né? Eu já até falei que às vezes a gente tem que ser teimoso. Mas perseverar significa seguir um propósito. Por que eles perseveravam mesmo em meio à dor? Porque existia um propósito de Deus que foi estabelecido sobre a vida deles. Você está debaixo de propósito. A tua empresa está debaixo de um propósito. O teu casamento está debaixo de um propósito. O que você faz está debaixo de um propósito. Nós não vivemos a esmo. Nós não vivemos apenas pela realidade que nós estabelecemos. Aonde você está chegando, que Deus te coloca, existe um propósito dos céus na tua vida, e a gente precisa ter isso em nós. E quando nós temos isso em nós, a gente persevera, a gente segue, a gente continua. A perseverança deve ter uma ação que transforma a nossa vida e estabelece um propósito de Deus sobre nós. Você está debaixo de um propósito, não saia disso, não abandone isso. A Bíblia diz que eles perseveravam num caminho que Jesus estabeleceu. Perseverar envolve lutar apesar das tribulações. Perseverar envolve você não deixar o emocionalismo te dominar. As emoções fazem parte de nós. Nós somos seres humanos, temos emoções, mas quando o emocionalismo aflora, pode ser que ele domine a sua vida, e às vezes você destrói uma família por causa disso, destrói o propósito de Deus. Lógico, o propósito de Deus permanece, mas eu digo naquilo que Ele está estabelecendo sobre a sua vida. Entende? Eu falo que a gente não pode andar apenas pelo emocionalismo, a gente precisa andar por aquilo que a palavra estabeleceu sobre nós. A perseverança expressa que eu continuo crendo, confiando na promessa. Já falei aqui algumas vezes que a fé, o termo fé, pistes, é o mesmo radical de fidelidade, porque aquele que creu vai continuar crendo. E eu quero estabelecer esse princípio para nós, que aquele que te chamou, que fez promessas, continua o mesmo, mas você vai permanecer fiel no propósito que Ele estabeleceu para a sua vida, e você vai testemunhar daquilo que Deus já falou para você. Você vai testemunhar daquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Pode passar meses, quem sabe anos, mas Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor?
Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Eu quero ler com você o verso de número 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4. Diz assim o texto, ó: irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem deles. Na versão A Mensagem, ela fala um pouco diferente. O termo que ele usa aqui, ele diz assim: mas também os preparou para algo especial. Glória a Deus. Eu já estou falando de propósito, eu quero firmar isso aqui. O quarto ponto, eu vou falar com você sobre o nosso olhar para o futuro que Jesus preparou. Por que a gente permanece? Porque Jesus preparou algo para nós. A gente precisa da fé para seguir, para alcançar aquilo que Ele preparou para nós. Eu não sei quantos costumam olhar para trás. A ceia é interessante porque Paulo ele sempre diz que você deve examinar-se. Olhar para trás não é olhar para lembrar das dores apenas e aquilo te trazer depressão, te colocar para baixo. É você lembrar que quando você estava para baixo, Deus foi aquele que te trouxe esperança. Deus foi aquele que te animou. Eu não sei quantos aqui já receberam milagres de Deus que pareciam impossíveis. E que quando você lembra disso, você simplesmente lembra que Deus já fez algo na sua vida. E quando a gente lembra disso, a gente deve lembrar de alguns atributos de Deus. Um deles é a imutabilidade. Diz que Deus não muda. Deus não muda no seu propósito, Deus não muda em quem Ele é. Deus não pode melhorar, Deus também não piora, porque Ele já está na plenitude. Ele é perfeito. Só que às vezes parece que na vida a gente vai esquecendo de quem Ele é. A gente se esquece das características de Deus, dos seus atributos, se esquece da sua personalidade. Então quando a gente olha para o futuro, ele pode ser incerto, porque a gente não lembra de quem Ele é. Deus é pleno, é perfeito, Ele tem autoridade. Estava lembrando aqui nos meus louvores, estava um tempo de celebração, lembrando de coisas que Deus havia prometido, de coisas recentes também, que estavam me angustiando, e que Deus trouxe uma solução extraordinária, que Deus trouxe algo magnífico. Isso encheu meu coração de alegria, porque quando você olha o que Ele fez, e quem Ele é a esperança que a gente tem, que o futuro que Ele prometeu, Ele também vai cumprir. Ele é verdadeiro, Ele é fiel. A esperança nos sustenta, a esperança alimenta a nossa alma para que a gente continue. A esperança na promessa, na palavra, nos ergue e faz perseverar um pouco mais, andar um pouco mais. Às vezes eu sei que tem esperanças que não vão acontecer. Não estou falando das esperanças em Deus. Os vascaínos aí estão cheios de esperança. Para nós flamenguistas, a esperança já acabou. A esperança que não se cumprem, não vão se cumprir. Mas existem esperanças. Aquilo que quando nós esperamos no Deus que é imutável, verdadeiro e fiel, a gente não precisa deixar de ter esperança, porque não é a esperança humana que permanece, é a esperança em Deus que vai permanecer. Por isso a ideia de propósito que eu citei, porque se aquilo que você vive, se você consegue fazer ter significado o teu trabalho, se você é um professor, o que você ministra está debaixo de um propósito. Se você é um empresário e a tua empresa está debaixo desse propósito e faz parte do reino, essa esperança ela permanece porque você está debaixo dessa cobertura de Deus. Você está debaixo de um plano. O plano total, pleno de Deus é um e Ele vai cumprir.
O que nós precisamos é trazer essas coisas que para nós são apenas humanas, mas que a gente consegue colocar debaixo dessa cobertura de Deus. Pastor Gerson usa uma expressão que ele diz assim: o que faz Deus te manter vivo? O que há na sua vida que você ainda precisa fazer que motiva Deus te manter vivo? É quando você consegue fazer da tua vida e tudo que você faz algo que se encaixe no plano de Deus, faz parte do propósito de Deus. Mas Deus é tão grande, pastor, e eu consigo fazer isso? Gente, Deus decidiu fazer assim. Acho que a grande chave que a gente tem que ter é que Deus quis fazer assim. Deus deseja usar pessoas dentro do plano dele. Ele te escolheu para você fazer parte do plano dele, que é o que o versículo diz. Ele nos escolheu, e aí na versão a mensagem diz assim: mas preparou. Ele nos escolheu e ele agiu preparando já o caminho. Entende? Ele te escolhe e não é simplesmente dizer assim: olha, Léo, você faz parte desse plano, beleza. A Bíblia diz que houve uma ação de Deus. Deus vai agindo, preparando o caminho para que aquilo que Ele trouxe à minha vida se cumpra para a glória do nome dEle, no projeto dEle. E você tem a decisão simplesmente de se colocar debaixo desse propósito. Ele tem te chamado para viver isso. Ele já colocou isso no teu coração. Tem vezes que a gente fica com receio de pregar certas coisas, e eu não fico com receio de pregar certas coisas, porque eu sei que eu não estou falando para te convencer. Eu estou falando só para lembrar o que Deus já colocou na tua vida. Entende que é diferente? Porque se eu tiver que te convencer e mover a tua mente e fazer você agir, eu estou lascado. A gente está aqui para lembrar o que Deus já fala contigo, do que Ele já ministra no teu coração. Quando você está na tua devocional, ou quando não tem nada a ver e de repente vem algo na tua mente que te desperta e fala: eu tenho que continuar, porque Deus traz isso na vida dos filhos dele. A gente está aqui como igreja, como filhos do Senhor. Essa esperança não é uma esperança humana, é uma esperança em Deus, na promessa dele. O quinto e último ponto, aleluia. No verso de número 5 diz assim: pois temos anunciado o evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. Na versão a mensagem, ele usa uma outra expressão, ele diz assim: vocês prestaram atenção em nosso comportamento e se decidiram por viver da mesma maneira, e ao nos imitar, imitaram o Senhor. Quando a gente fala de manter uma atitude, o quinto ponto que eu quero compartilhar com você é sobre seguir exemplos que inspiram a transformação. Eu sei que Jesus fala contigo, mas ao mesmo tempo Jesus, Ele estabelece pessoas que a gente se inspira, que a gente quer imitar. O apóstolo Paulo é uma dessas pessoas. O principal é Jesus. Mas hoje aqui também você se inspira em pessoas. E quando você se inspira em pessoas, você olha aquilo e diz: olha, eu quero seguir, eu quero caminhar nesse propósito. Mas a grande chave aqui, além de nós caminharmos no propósito, naquilo que nós somos inspirados por outros, é quando agora você passa a ser um modelo de inspiração para pessoas. Pode ser que você não perceba isso, pode ser que pessoas não falem isso claramente, mas há pessoas que olham para você e seguem o teu exemplo. Há pessoas que se inspiram na sua vida, na tua maneira de ser no seu trabalho. Pessoas que olham para o teu casamento: pastor, mas só eu sei como é o meu casamento. Vou até aproveitar, a Verlane não está aí, né? Brincadeira, gente, vai que está assistindo lá, Jesus.
Aí eu chego em casa, ela tá com a faquinha assim, é aquela música do... irmãos, brincadeira, tá, gente? Verlane não é... Meu amor, me perdoe, misericórdia. Depois corto, Will. Eu vou sair logo disso, né? Deixa eu sair rápido. Vamos embora, bora. Seguir exemplos que inspiram e transformam. Será que eu consigo sair disso agora? Deus tem usado você para inspirar pessoas. Pode ser que você não imagine isso. Eu quero contar uma história muito simples que eu já posso ter contado aqui umas 3 vezes. Eu me lembro que num trabalho que eu estava em Itaipava, naquele momento a gente, já uns 8 meses, e tinha uma reunião que acontecia todo dia na empresa de manhã, às quartas-feiras, para alinhar certas coisas. Eu me lembro que dos meus trabalhos era ir em alguns condomínios para poder apresentar, antecipar, buscar os clientes antes. Era uma loja de venda de piso. E naquele momento eu ia em algumas lojas, alguns condomínios, só que o pessoal não deixava entrar, porque são condomínios de pessoas do Rio, aquele medo todo lá de assalto, aquela coisa toda, né? Pessoas famosas. A gente atendia lá gente da TV, Tiago Lacerda, Gilberto Gil, atendemos Milton Nascimento, Cissa Guimarães, e posso citar aqui um monte de pessoas que a gente atendia na loja. Então o pessoal não deixava a gente entrar nos condomínios. E numa reunião a pessoa me perguntou assim: você está conseguindo fazer essas vendas? Aí eu expliquei que não estava conseguindo e tal. E ela falou assim: mas nós temos algumas vendas naquele lugar, né? Você pode falar que você está indo nesse condomínio, nessa casa. Aí eu falei assim: mas eu não vou na casa. Aí ficou aquele clima, né? Porque ela falou: você mente para isso e você vai lá. Aí eu falei: não, mas eu não vou lá. E ficou aquela coisa assim. A outra: olha, tem valores, são diferentes, cada pessoa tem o seu valor, e ele é lá da igreja, tem os valores dele e tal. Aí acabou aquela situação. Mas eu me lembro que passou assim uns 2 meses. Uma das sócias me procura e falou assim: Léo, eu queria conversar contigo. Aí eu falei: pois não. Fui na sala dela. Ela: não, tem que ser na hora do almoço, porque é uma coisa pessoal, né, da loja. Aí eu, na hora do almoço, almocei, fui procurar ela. Ela falou assim: olha, eu vi que você tem valores e a tua conduta aqui mostra algo. Eu estou com um problema no meu casamento, tá assim. Estamos quase separando, eu preciso da tua ajuda, porque você tem acesso ao meu esposo, ele confia em você, eu queria que você me ajudasse. Eu num dia procurei, falei: olha, fulana falou que era para te procurar, fazer isso, o que eu posso ajudar e tal. E ele também se abriu e a gente conseguiu trabalhar juntos a situação do relacionamento deles, e a família permaneceu. Quando a gente fala de atitudes que permanecem, quando a gente fala de ser esse exemplo a ser seguido, há pessoas que olham para nós e a gente nem percebe o quanto nossas atitudes simples interferem na vida dela, e o quanto isso pode mudar pessoas, mudar famílias, mudar futuros. E é o que Deus tem para nós. A gente se espelha em pessoas que têm algo a nos oferecer e a gente tenta modelar aquilo. A gente se espelha principalmente em Jesus. E quando a gente faz isso, não há como esconder o que Deus colocou na nossa vida. Ainda que você não esteja abertamente falando, ainda que você não se levante lá no café da empresa e diz assim: Deus manda dizer para vocês que se vocês não se arrependerem, vai todo mundo aqui para o inferno. Porque às vezes a gente quer logo dar uma sapatada. Pecadores, ímpios, malditos, excluídos. Mas às vezes na nossa maneira de ser, a gente consegue testemunhar quem é Deus. E Deus consegue agir em pequenas sementes que nós temos. E às vezes a gente acha que são imperceptíveis, mas Ele consegue fazer algo que glorifica o nome dEle.
você está se modelando em Cristo, olhando para Ele, Ele vai fazer através de você. Se você está buscando seguir, pastor, ainda tenho falhas, todos nós temos. E o bom é ouvir e entender, quando você diz assim, tenho falhas, porque você entende que ainda existem coisas maiores para a gente alcançar, que você quer caminhar para coisas maiores. E a boa notícia é que Deus quer fazer essas coisas maiores em nós. Você pode se colocar em pé para nós orarmos. Pastor, qual é o desafio que a gente tem? Por vezes nós nos cansamos das dores, nós nos cansamos da perseguição, daquilo que cansa a nossa alma, das dificuldades. Às vezes essas dificuldades e problemas nos paralisaram. Às vezes a gente não consegue caminhar mais. Às vezes a gente se sente preso. O caminho parece ser tão difícil. Mas a boa notícia é que a gente pode ser restaurado. A boa notícia é que no meio das dores nós temos um Pai que caminha conosco. A boa notícia é que no meio das dificuldades não estamos abandonados, não estamos largados. No meio dos problemas existe um Deus que está conosco. Só que para isso acontecer, por vezes a gente tem que ter algumas ações, algumas atitudes. Eu sei que eu estou motivando você a ter atitudes na tua vida para algo, e às vezes para a gente conseguir ter essas atitudes, a gente precisa estar no altar de Deus, a gente precisa do auxílio dele. Eu quero abrir esse momento para você que quer estar aqui no altar de Deus, você que diz assim, eu quero poder colocar tudo isso em prática, mas eu estou cansado e eu preciso de ajuda de Deus. No altar é o lugar onde que a gente busca essa ajuda de Deus. Se você quer isso, vamos adorar o Senhor. Ministério de louvor, por favor. Em nome de Jesus. No altar de Deus é onde a gente busca a força dele. No altar de Deus é onde a gente restaura. No altar de Deus é onde nós recomeçamos. No altar de Deus é onde somos inspirados, ajudados. No altar de Deus, onde Ele trabalha em nós, onde Ele renova a esperança. Ele diz, eu fiz as promessas, eu sou fiel para cumpri-las. No altar de Deus, a restauração, a recomeço. Somos encorajados.